Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Eu me chamo Diaconisa Cláudia, eu congresso na igreja Rio de Água Viva, Rio do Ouro. Louvado seja o Senhor. Meu pastor José Carlos, nosso pastor presidente, né? Louvado seja Deus. Eu sou casada, tenho 3 filhos, um monte de netos, e estou muito feliz com Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A palavra de hoje está em Salmos 119, é o verso 56 ao 65. E o tema é a obediência surpreende. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Ele age sempre na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Diz assim, Salmo 119, verso 56. Este tem sido o meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Tu és minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. De todo o coração suplico o teu favor. Ser-me propício de acordo com a tua promessa. Refleti sobre os meus caminhos e volto meus passos para a observância das tuas prescrições. Apressei-me sem perder um instante em observar os teus mandamentos. Os laços dos ímpios me envolveram, mas não me esqueci da tua lei. O verso 62. Levanto-me em plena noite para te louvar por causa de tuas justas decisões. Associe-me a todos os que te temem e observam tuas observâncias. Senhor, no teu amor a terra está repleta. Ensina-me teus decretos. 65. Trataste de teu servo com extrema bondade, segundo a tua palavra, Senhor. Deus vivo, exaltado e tremendo. Senhor, nós sabemos que tu és santo, tu és soberano, tu és o Deus vivo, meu Pai, que tem todo o poder diante das tuas mãos. Neste momento, meu Deus, nós estamos aqui diante da tua presença. Eu venho me entregar, meu Pai, diante das tuas mãos, esta palavra nesta tarde. Senhor, que não seja eu a estar falando aqui com as tuas filhas, mas que seja o teu Espírito Santo a estar falando através dos meus lábios, porque nós precisamos e necessitamos do Senhor a todo instante das nossas vidas. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Fica conosco e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. O versículo 65 diz assim: ensine-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos, aleluia, a qual diz o título, né? A obediência surpreende. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quando um homem ou uma mulher de Deus se coloca diante da vontade do Senhor para ouvir o Senhor e para obedecer ao Senhor, oh, aleluia, tudo vai bem. Porque sabemos que tudo começa pela obediência. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Aleluia. Obedecei ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque quando nós nos prontificamos a obedecer, ouvir e obedecer, tudo vai bem. Tem um louvorzinho. Obedecer, mas que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Quem louva esse louvor na igreja são o conjunto das crianças. Louvado seja o Senhor. Porque desde pequeno nós temos que ensinar, aleluia, os nossos filhos a serem obedientes. Porque quando se envelhecer, a palavra mesma ela diz, quando se envelhecer, aleluia, vai estar na obediência, vai ter aprendido a obedecer, vai saber que obedecendo, aleluia, tudo vai bem.
porque obedecer é melhor do que sacrificar. E nós temos vários exemplos, aleluia, na palavra do Senhor de obediência. Homens e mulheres que obedeceram, aleluia, e tiveram o trajeto da sua vida mudado pela obediência. Tiveram os seus passos mudados pela obediência. Tiveram a sua vida mudada pela obediência. E até nós, se nós não formos observar só a Bíblia, só a palavra de homens e mulheres que foram obedientes e as suas vidas tiveram mudança, tiveram trajetos, como é que eu digo? Exemplos, né? Tiveram trajetos extraordinários e deixaram para nós esse exemplo. Louvado seja Deus. E eu também tenho vários exemplos em irmãs aqui com a gente hoje, em irmãos aqui com a gente hoje. Aleluia, temos exemplo, cada um de nós, nós mesmos, nós temos exemplo de quando nós somos obedientes. Quando a gente ouve, eu mesmo hoje tive um exemplo de obediência, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Quando meu filho chegou e falou, mãe, faça isso, ora, mãe, bota sua mão na Bíblia e ora, aleluia. E que eu chamei aquilo para mim, eu juntei as minhas mãos e eu comecei a orar, louvado seja o Senhor, aleluia. Foi uma obediência, porque eu ouvi alguém que estava de fora do problema, aleluia, e obedeci, e fiz, e recebi a vitória, louvado seja o Senhor. Então nós só recebemos a vitória, aleluia, quando nós abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir e obedecer, louvado seja o Senhor, aleluia. E nós temos visto muitos homens e mulheres, louvado seja o Senhor. Eu até arrumei uns exemplos aqui, louvado seja Deus, aleluia. Daniel, exemplo de Daniel, cogeneroso na Bíblia, aleluia. Várias histórias, né? Homens, mulheres, né? Em meio às circunstâncias mais adversas, eles escolheram obedecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Esses exemplos de obediência da Bíblia são muito úteis para ilustrar a importância da obediência na vida do crente. Aleluia. E esses exemplos nos ensinam, aleluia, valiosas lições sobre fé, sobre perseverança, sobre submissão e sobre a vontade divina do Senhor. Aleluia. Homens e mulheres que estiveram disposição para obedecer, disposição para abrir os ouvidos espirituais e obedecer. Aí eu pergunto para mim e para você nessa tarde, nós temos tido essa disposição para abrir os nossos ouvidos espirituais e obedecer o que tem sido falado, obedecer o que tem sido dito? Aleluia, louvado seja Deus. Nós não temos que obedecer somente a Deus, a qual a gente não vê, não. Porque muitas das vezes nós estamos lá de joelho, ajoelhamos para orar ao Senhor, Deus fala com a gente o que a gente tem que fazer, a gente pega e faz. Mas aí quando chega muitas das vezes dentro da nossa casa, o nosso marido fala alguma coisa com a gente não quer obedecer, né? Os nossos filhos falam alguma coisa com a gente não quer obedecer. Ah, não, eu que mando aqui na minha casa, então a última palavra tem que ser a minha, então eu faço o que eu quero, é do jeito que eu quero, é como eu quero, louvado seja Deus. Então é fácil obedecer ao Senhor de joelho lá no seu quarto, ouvir o que Deus está falando e obedecer. Mas quando alguém fala com você, você não quer obedecer. Muitas das vezes dentro da sua igreja, o seu pastor, né? Ou o líder de conjunto, o líder de departamento, o líder de oração, louvado seja Deus, o líder da cantina, o líder da limpeza. Alguém chega até você e fala alguma coisa para você e você não quer obedecer. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E são pessoas que nós estamos vendo aqui. A palavra lá diz o quê? Louvado seja Deus. Que nós somos o quê? Imagem e semelhança do Deus vivo. Então, se eu chego até você, ou se você chega até a mim, me dando uma instrução de alguma coisa, eu não quero ouvir, não quero obedecer, aí como que eu vou obedecer a Deus se eu não estou vendo? Ele não está aqui, ele não desceu, né? A gente não vê carnalmente. Louvado seja o Senhor. Então, aqui na terra, aleluia, temos que ter o exemplo aqui na terra. Temos que dar o exemplo aqui na terra. Louvado seja o Senhor, de que eu obedeço.
Eu estou pronta, aleluia, para fazer aquilo que é me chamado, para aquilo que é me dado, a oportunidade que foi me dada, eu quero fazer direito, louvado seja Deus, aleluia. Deus, ele é incrível. Então, é impossível servir a Deus sem obedecê-lo. É impossível, louvado seja o Senhor. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a obediência é uma característica necessária de todos aqueles que amam. Oh, louvado seja o Senhor, todos aqueles que amam ao Senhor. Essa é a obediência necessária. Se nós formos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 14, no versículo 15, louvado seja o Senhor, diz assim, aleluia, louvado seja Deus. Cadê? Se me amardes, guardares os meus mandamentos. Se me amares, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, louvado seja Deus, além da obediência, tem que ter o amor. Porque como que eu vou obedecer se eu não amo? Louvado seja Deus. Se nós formos observar, é tudo ligado. Está tudo ligado. A gente sabe que o reino dos céus ele é tomado à força. E que é dado pela graça. Então, se não houver amor, fé, obediência, aleluia, como que eu vou receber de graça aquilo que Deus nos dá através da graça? Louvado seja o Senhor. Então fica difícil se a obediência ela não estiver em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Porque quando a gente quando aceita Jesus, a gente vai cheio de mazelas, né? A gente vai cheio de carrapicho. Eu me lembro de mim que antes de eu aceitar Jesus, eu nunca gostava de usar saia, eu só usava short, bermuda, calça comprida. Eu não gostava de usar saia. E quando tinha uma irmãzinha que vivia falando, vamos, Cláudia, na igreja, porque tinha as filhas dela, e eu sempre, final de semana, eu ia para lá, para casa das filhas dela, para casa dela, que tinha as filhas, e eu ia para lá, e a mãe era crente, então a mãe sempre ficava me chamando, me convidando, tá bom, dona Ina, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E sempre quando ela me via, ela, Cláudia, vamos, olha hoje tem, não sei o que, sempre me cobrando. Aí teve um dia que eu senti o desejo de ir. Só que eu não tinha roupa. Era bermuda, short, calça comprida. Bermuda, short, calça comprida. E lá no fundo da gaveta tinha uma saia. Só que a saia, para mim, ela estava perfeita. Mas a saia, ela era uma saia curta. E além dela ser curta, ela tinha um lascadão assim do lado. E era a única que eu tinha. E eu fui. Eu fui assim mesmo. Você pensa que a igreja me tratou mal? Que a igreja falou alguma coisa? Não, eles me abraçaram, me acolheram. E eu fui. E quando eu cheguei lá, não era nem culto normal, era um culto de doutrina, culto da palavra. Mas eu já fui, já com meu coração purificado. Louvado seja o Senhor. Porque quando a gente tem vergonha de estar no meio de alguém com um certo tipo de roupa, por quê? Porque Deus já transformou você por dentro, né? Já tem uma mudança, já tem uma diferença. Porque eu me lembro que ela falava, não tem como eu ir lá na igreja de short, ou de bermuda, ou de calça. Eu vou com essa saia aqui mesmo. Só que essa saia é meio precária, né? Mas aí fui assim mesmo. E no final, eu sei que no final da doutrina, eu aceitei a Jesus. Estou até hoje, graças a Deus. Todos nós, a gente precisa a todo momento estar pedindo perdão ao Senhor, pedindo Deus para nos purificar, pedindo Deus para nos ajudar, para nos fortalecer. Porque a palavra ela diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a gente, todo momento, temos que estar assim diante do Senhor. Senhor, me purifica a cada dia. Me faça ser obediente a cada dia. Louvado seja o Senhor. Porque se o que está em pé não caísse, se eu aceitei a Jesus uma vez, eu nunca mais vou cair, nunca mais vou pecar. Louvado seja o Senhor, eu vou ser santo, santa. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não existia essa palavra. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Louvado seja Deus. Então, todo momento a gente tem que estar de
pé, vigiando, né, permanecendo, prevalecendo diante do Senhor, não deixando que nada nem ninguém te afaste de Deus, não deixando que nada nem ninguém, louvado seja o Senhor, aleluia, entristeça o seu coração ao ponto de você falar: Jesus, eu não te quero mais. Senhor, eu não quero mais ir para a tua casa, eu não quero mais estar diante da tua presença. Louvado seja Deus. Nós não devemos deixar isso acontecer, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele nos limpa, ele nos purifica, aleluia, através da tua palavra, nós nos aproximamos dele, através da obediência, nós nos achegamos mais a ele, louvado seja Deus. Então, João, aleluia, o capítulo 14 e o versículo 15 fala do amor, louvado seja o Senhor, que para obedecer a gente tem que amar, aleluia. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, para obedecer ao meu pastor, eu tenho que amar, tem que estar em amor, aleluia. Porque eu não vou obedecer, aleluia, se não tiver amor dentro do meu coração. E quem é que traz esse amor? Isso aí é um fruto do Espírito Santo. O amor é um fruto, é um dom do Espírito. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E ele derrama sobre a gente, porque quando a gente aceita Jesus, tudo muda. Louvado seja o Senhor. O discípulo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo, ele vive em nós, louvado seja Deus, há em nós os 9 frutos. Os 9 frutos. Louvado seja o Senhor. Por mais que não aflore, aleluia, mas há em nós. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Conheceremos 10 exemplos de obediência na Bíblia que podem nos inspirar no caminho da submissão à vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Anotei aqui alguns nomes. Aleluia, louvado seja Deus. Noé. Olha que homem maravilhoso. Um exemplo de obediência em meio a incredulidade. Em meio a pessoas que estavam sendo incrédulas. Isso acontece com a gente, dentro da nossa casa. Louvado seja o Senhor. Às vezes até dentro da igreja tem pessoas incrédulas, que às vezes está passando por um problema, uma dificuldade, você chega e fala: não, olha só, isso vai solucionar, Deus vai entrar com a providência. E a pessoa: não, eu já estou tanto tempo orando, pedindo, nada acontece, Deus já não olha mais para mim, Deus já não está mais me ouvindo. Louvado seja o Senhor. Pessoas que perderam, aleluia, perderam a fé, e pessoas que não alcançaram a fé, às vezes na nossa casa, na rua, na escola, no nosso trabalho. Louvado seja o Senhor. Pessoas incrédulas, louvado seja Deus. E Noé, naquele tempo, estava vivendo desta forma, de pessoas passarem e escarnecerem, ele fazendo aquela arca, louvado seja o Senhor, né? Aquele barco enorme, grandão, e as pessoas só passavam e ficavam escarnecendo dele. Olha, tá maluco, olha lá aquele cara fazendo aquele barco daquele tamanho, pra que isso, não sei o quê. E ainda mais quando ele falava que iria vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai chover, vocês vão morrer, que não sei o quê. Ninguém queria acreditar, ninguém acreditava. Pessoas incrédulas, né? Então Noé, ele foi uma figura emblemática de obediência. Louvado seja Deus. Em um tempo de grande depravação moral, aquele lugar, louvado seja o Senhor, era uma depravação pura. Louvado seja Deus. Eu acho até que hoje em dia, aleluia, muitos estão vivendo dessa forma, muitos agem dessa forma. Louvado seja o Senhor, mas nós, quando estamos na nossa posição, vamos permanecer na nossa posição, na posição de adoradores, na posição de obedientes ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, ele vivia naquele lugar de grande depravação moral. Em um mundo corrompido, ele foi encontrado justo e íntegro diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Acontece isso comigo e com você no meio, louvado seja o Senhor, de pessoas corrompidas. Será que nós nos encontramos justos e íntegros? Mulheres justas, sábias, íntegras diante de Deus, mesmo com a nossa casa sendo toda revirada, o inimigo usando todo mundo da sua casa, filhos, marido, esposos, tudo. Louvado seja Deus, pai, mãe, primos, sobrinhos. Será que você permanece íntegro e reto diante de Deus?
sabendo que só Ele tem o poder de trazer a cura, sabendo que só Ele tem o poder de transformar, sabendo que só Ele tem o poder de libertar. Louvado seja o Senhor, aleluia. É assim que nós temos que estar, é assim que nós temos que ser. Pegar um pouquinho de Noé e trazer para a gente. Louvado seja o Senhor, aleluia. O Senhor anunciou a Noé acontecimentos jamais vistos na terra, e mesmo assim, ele obedeceu a Deus. Louvado seja o Senhor. Mesmo assim, ele obedeceu a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Ele construiu aquela arca enorme, louvado seja o Senhor, com as instruções que ele recebeu do Senhor. A obediência de Noé salvou a sua família e preservou a humanidade. Olha a grande responsabilidade que foi dada a esse homem. Louvado seja Deus. E muitas das vezes acontece isso com a gente. Ó, nos dado uma grande responsabilidade. Aleluia, de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família. Louvado seja o Senhor. Aleluia, de guiar, porque muitas das vezes nós somos a dracma, aleluia, muitas das vezes nós somos o espelho, muitas das vezes nós somos a luz, e muitas das vezes só nós é que somos sal, aleluia, dentro da nossa casa. Louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Não perca o rumo, não perca a direção. Louvado seja o Senhor, aleluia. Não perca, persevera, porque no momento certo Deus ele vai agir, no momento certo ele vai entrar com a providência, porque quando existe um homem e uma mulher obediente, aleluia, que está firme na palavra, firme no propósito, aleluia, no momento certo o Senhor entra com a providência e o Senhor age, porque ele agiu ali, aleluia. Noé, ele ficou 120 dias, louvado seja o Senhor, falando, olha só, esta arca, aleluia, está servindo para que vocês entrem, para que vocês não morram, porque vai vir uma chuva, vai levar, aleluia, tudo, aleluia, louvado seja o Senhor, entre nesta arca para que vocês se salvem. A mesma coisa é hoje, muitas das vezes a gente fica sempre falando, Jesus está voltando, Jesus te ama, quer te salvar, aleluia, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar a sua mente, Jesus quer transformar o seu ser, aleluia. A gente faz hoje a mesma coisa que Noé fazia antigamente. Louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos permanecer, porque a gente não sabe. O dia do Senhor pode ser agora, aleluia, num abrir e fechar de olhos, vai ser o momento que Jesus vai vir, num abrir e fechar de olhos, louvado seja o Senhor. O que não pode acontecer é eu e você fechar a boca, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, deixar de falar aquilo que Deus está mandando falar, deixar de obedecer aquilo que Deus está mandando você dizer, louvado seja Deus. Permaneça na obediência, porque Deus tem mais para dar, aleluia. Um outro exemplo, Abraão. O exemplo de obediência sacrificial. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Oh, aleluia! E sua obediência a Deus foi provada de maneira extrema. Quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque, aleluia, o filho da promessa, oh, glória, aleluia. O que me chama a atenção é que imediatamente ele obedeceu. Aleluia, oh glória. No mesmo instante ele obedeceu. Oh, aleluia. Ele não pensou duas vezes antes de obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Ele ouviu imediatamente, ele pegou Isaque, nós vamos sacrificar o Senhor. Pegou Isaque, pegou a lenha, pegou o cutelo e foram. Louvado seja Deus. Quando ele chegou diante daqueles homens, deixaram ele lá embaixo, vocês fiquem aí que nós vamos ali e daqui a pouco nós vamos voltar. Retornaremos. Nós, eu e o menino. Louvado seja o Senhor. Foi uma obediência com fé. Aleluia, no Deus que ele serve. Louvado seja o Senhor.
Tem acontecido isso na minha e na sua vida, obediência com fé. Louvado seja Deus, aleluia. De estar acontecendo algo, louvado seja o Senhor, e você ser obediente a Deus e saber que aquele algo não vai mais acontecer daqui a pouco, vai mudar tudo, tudo vai se transformar, aleluia, louvado seja Deus, porque a gente sabe que o Deus que a gente serve, oh glória a Jesus, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que tem o poder diante das mãos para curar, para salvar, para libertar, aleluia, que quando Ele quer, tudo é mudado, que quando Ele quer, tudo é transformado, louvado seja o Senhor, aleluia. Obediência com fé é o que Deus está querendo de mim, é o que Deus está querendo de você, aleluia, aí onde você está, oh glória, no momento e no horário aí onde você se encontra, é isso que Ele quer de mim, de você, louvado seja o Senhor, aleluia. Obediência com fé, oh glória. Quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa, Abraão prontamente obedeceu. Oh, glória! Prontamente obedeceu, não teve um pestanejar, não teve uma desconfiança. Poxa, olha só o que Deus está fazendo comigo. Há tanto tempo eu fiquei esperando por um filho. Deus me prometeu que ia me dar um filho. E veio Isaque. Agora Deus está me pedindo. Isaac está querendo levar o meu filho de mim, aquilo que ele me prometeu, né? Mas ele, em momento algum, questionou, né? Às vezes Deus dá alguma coisa para gente, louvado seja o Senhor. Vamos botar aqui um exemplo aqui de um eletrodoméstico. Ah, Deus me deu uma geladeira. Usou alguém, aí o Senhor, aí você, Senhor, estou sem geladeira, meu pai. Estou sem geladeira, e você ora, o Senhor, quando vê, Deus toca em alguém, e vem aqui, tem uma geladeira, vou te dar uma geladeira. Mas você não pediu. Então, se você não pediu, a pessoa pediu a Deus, e a pessoa te deu, então foi Deus que te deu, porque Deus usou aquela pessoa para te dar. Aí a geladeira vem, você usa 1 mês, 2 meses, 3, 4, 1 ano, quando vê a geladeira queima. Aí você se questiona, poxa Deus, eu te pedi uma geladeira, o Senhor me deu, mas o Senhor praticamente me deu uma geladeira queimada? Porque 1 ano só de uso a geladeira já queimou. Oh, glória. Aleluia. Mas Abraão, ele não fez isso. Ele não questionou em momento algum. Se Deus me deu, Deus tem o poder de tirar. Louvado seja o Senhor. Imagino que ele tenha pensado dessa forma, né? Porque ele não questionou. Em momento algum ele foi e levou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas sabe o que é isso? É confiança. Confiar no Deus que você serve. Louvado seja Deus, que o nosso Deus não é um Deus carrasco, que dá com uma mão e tira com a outra. Louvado seja Deus. Então, se acontecer algo parecido com você ou comigo do que aconteceu com Abraão, aleluia, saiba que é Deus provando a sua fé para ver se verdadeiramente aquilo que você está falando com os seus lábios, aleluia, vai ser verdadeiramente a sua ação. Louvado seja Deus, aleluia, porque essa foi a ação de Abraão. Ele mais que rapidamente obedeceu, pegou a lenha, pegou o menino, pegou o cutelo, subiram aquela montanha. Quando chegou lá em cima, ele armou lá o altar. Isaac ainda perguntou, cadê, pai? Tem isso, tem aquilo outro, mas cadê o carneiro que eu não estou vendo? Cadê o cordeiro dele, meu pai? E ele fala, meu filho, o cordeiro para si Deus vai prover. Oh, aleluia, glória a Jesus. O cordeiro para si Deus vai prover. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Oh, fé tremenda. Aleluia, ele com aquela faca na mão, botou a mão no olho do menino. E ele levou a faca para cima, a igreja, e ele ia cortar a garganta daquele filho. Oh, Jesus. E naquele momento ele escutou uma voz, não faça isso, Abraão. Não faça isso. E ele escutou um berro do cordeiro atrás dele. Louvado seja o Senhor. E não foi imolado Isaac, né? Pegou o cordeiro, aleluia, e ofereceu em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Aleluia. Embora o sacrifício não tenha sido consumado, a disposição de Abraão em obedecer mostrou sua fé inabalável e sua total submissão ao Senhor.
Sua total submissão ao Senhor. Ao que tem que ficar gravado na minha vida e na sua vida. Submissão ao Senhor. Em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de dor, em tempo de choro, mas também em tempo de alegria, em tempo de prazer, em tempo de paz. Submissão ao Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Também o que não dizer, também de Moisés, um exemplo de obediência, apesar das limitações. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da servidão no Egito. Inicialmente, Moisés resistiu ao chamado devido à sua própria insegurança e falta de eloquência. Louvado seja Deus. Muitas das vezes isso acontece na minha e na sua vida. Louvado seja o Senhor por insegurança. Aleluia, de pensar, é te dado uma oportunidade para louvar, é te dado uma oportunidade para trazer uma palavra e você se julga inferior, você se julga pequeno, eu não sei falar, eu não sei louvar, então eu não vou fazer. Louvado seja Deus. No entanto, Moisés finalmente obedeceu e se tornou líder. Ele obedeceu mesmo, louvado seja Deus, na insegurança. Mesmo, louvado seja o Senhor, na sua própria insegurança e falta de eloquência, ele obedeceu. Aleluia. E ele se tornou um líder que conduziu o povo através do Mar Vermelho até as portas da terra prometida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E muitas das vezes é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia. Uma grande promessa botar na minha e na sua vida, na minha mão e na sua mão. Aleluia. E através da obediência receber. O exemplo de Moisés, aleluia, nos ensina que a obediência a Deus é mais poderosa do que nossas limitações. Aleluia, não se diminui diante de A, diante de B ou diante de C, porque todos somos iguais. Louvado seja o Senhor. Eu tenho boca, A e B e C tem boca. Eu tenho olho, A e B e C tem olho. Eu tenho os ouvidos, A e B e C tem os ouvidos. Aleluia, nós temos tudo, todos os membros que você tem, eu tenho. Então, aleluia, não tem inferioridade entre a gente. Louvado seja o Senhor. O que tem, aleluia, é a busca. O que tem de diferente em mim e em você, diferente em nós uns dos outros, é a busca, é a obediência, é o jejum, é a consagração, é o buscar a palavra. Louvado seja o Senhor, é ler, é buscar Ele. Louvado seja Deus, é se deleitar nele. Louvado seja o Senhor. A diferença está somente aí, porque como Ele usa A e B e C, Ele também pode usar C, D e E. Ele também tem o poder de usar todos. Louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele nos usa poderosamente nas nossas limitações. A única coisa que a gente tem que fazer, torno a dizer, é ser obediente ao Senhor. Aleluia. E mais um exemplo, Josué, um exemplo de obediência na batalha. Josué foi o sucessor de Moisés na liderança dos filhos de Israel. Um exemplo de obediência militar. Ele foi instruído por Deus a marchar ao redor da cidade de Jericó por 7 dias. E no 7º dia a cidade seria entregue em suas mãos. Oh, aleluia! Imagina só. Imagina, eu imagino, é como se fosse Naamã, louvado seja o Senhor, aleluia, trazendo, né, para Naamã, foi dada uma ordem, vai lá e mergulhe 7 vezes, louvado seja o Senhor, ele mergulhou 1, mergulhou 2, aleluia, e não estava ficando, em vez de ficar limpo, ele estava ficando mais sujo ainda, fora, aleluia, o questionamento antes de mergulhar, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Então muitas das vezes parece loucura, porque Deus fala, olha só, faça isso 7 vezes. Aleluia. Ou faça isso 12 vezes. Jejum 7 vezes. Faça 7 campanha. Jejum 12 dias. Jejum 24 dias para que aconteça isso, para que aconteça aquilo. E muitas das vezes a gente questiona, a gente duvida. Será que vai realmente acontecer? Faça. Faça. Aleluia. Louvado seja Deus. Se é mandado, obedeça. Se foi falado, faça.
porque você tem mais para receber na obediência, aleluia, do que na desobediência. Louvado seja o Senhor. Uma coisa eu tenho certeza: se Deus fazer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, aleluia, e tudo aquilo que nela há. O Criador do homem, da mulher, de todas as coisas, todo o poder dele. Louvado seja o Senhor. Obviamente, aos olhos humanos, isto parecia loucura, né? Mas Josué seguiu fielmente as instruções divinas. Oh, aleluia! Segue você fielmente as instruções que Deus tem te dado. Aleluia, porque Deus ele fala com você quando você ajoelha. Quando você ora, quando você busca, Ele fala contigo, aleluia. Ele fala contigo através da palavra, louvado seja o Senhor. Siga as instruções do Senhor hoje. Siga as instruções que Deus tem te dado. Siga as orientações que Ele tem falado com você. Aleluia, ali, louvado seja o Senhor com Josué, as muralhas de Jericó caíram, demonstrando que a vitória vem através da obediência a Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Sede obediente, não importa as circunstâncias, não importa o que é mandado você fazer, mas faça, aleluia. Sede obediente, porque Deus, aleluia, Ele ama aquele que é obediente à sua palavra. Aleluia, aquele que confia nele, aquele que busca Ele, aquele que clame a Ele. Louvado seja o Senhor, aquele que tem confiança no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele tem mais para dar. Aleluia. Ele tem mais para dar a mim. Ele tem mais para dar a você. Louvado seja o Senhor. Tinha muitos outros aqui, aleluia, exemplos de obediência ao Senhor. Mas a hora já está indo, né? Louvado seja Deus, aleluia. Eu estou muito feliz porque eu hoje fui esse exemplo, aleluia, de obediência ao Senhor. Obediência a uma voz, que foi a voz do meu filho, em obedecer algo que era direcionamento de Deus. Eu obedeci e Deus, ele agiu. Louvado seja o Senhor. E tem mais 5 aqui, eu não vou dar os exemplos, só vou falar, né? A obediência de Ana. Ana, uma mulher que foi obediente, né? A obediência de Samuel, louvado seja Deus, a obediência de Davi, tantos homens e mulheres, né? A obediência de Daniel, homens e mulheres que colocaram na brecha, aleluia, a obediência de Maria, mãe de Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e a obediência de Jesus, o que não dizer da obediência de Jesus, né? Um exemplo supremo de obediência. Jesus Cristo é o exemplo supremo de obediência na Bíblia. Ele veio ao mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. João, capítulo 6, versículo 38. A sua obediência culminou na cruz, onde ele entregou a sua vida pela nossa salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A obediência de Jesus foi perfeita e completa, garantindo redenção para todos os que nele creem. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os exemplos de obediência na Bíblia nos mostram que obedecer a Deus é um ato de fé que exige confiança, submissão, disposição para seguir, aleluia, louvado seja o Senhor, a sua vontade, disposição para seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela contraria nossos desejos ou nos levam por caminhos difíceis. Esses homens e mulheres de Deus nos inspiram a viver uma vida de obediência. Louvado seja o Senhor, conhecendo que as recompensas espirituais e as bênçãos de uma vida alinhada à vontade divina são incomparáveis. São incomparáveis. Oh, louvado seja o Senhor, exemplo de homens e mulheres, aleluia, ao obedecer, receberam de Deus, aleluia, louvado seja Deus, a confiança, receberam de Deus, eu provei, passaram na prova, aleluia,
e receberam a recompensa. É isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida a todo momento. Aleluia, que nós sejamos obedientes ao Senhor. Louvado seja Deus, porque quando nós somos obedientes, aleluia, nós vemos a face. Nós vemos a glória, nós nos aproximamos. Louvado seja Deus, aleluia. Nos aproximamos mais do Senhor, aleluia. Vemos a face de Deus, vemos a glória do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vou estar louvando o Senhor neste momento. Aleluia, um louvor de gratidão a Deus. Louvor de gratidão ao Senhor por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Louvado seja o Senhor por tudo, aleluia, pelo amor incondicional. Aleluia. Oh, glória, pela ajuda que todo momento o Senhor nos dá, quando a gente levanta da cama, dando força para a gente trabalhar. Aleluia, dando ânimo para a gente estar diante da presença dele, independente das causas, das circunstâncias. Louvado seja Deus, ele tem sempre reservado, aleluia, para mim e para você, um momento, aleluia, especial de estar diante da presença dele. E que quando nós estamos diante da presença dele, a gente sente um frio, né? A gente sente aquele aconchego, a gente sente que ele está com a gente, aleluia, nos ajudando, nos impulsionando a caminhar mais uma milha, independente das circunstâncias, amém? Louvado seja o Senhor, vou estar louvando ao Senhor neste momento. Preciso tanto de uma chance, sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te chamo, filho de Davi. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Oh, queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Aleluia, Jesus. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Oh, queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Toca, toca em meus olhos, abra os meus olhos, quero olhar em tua face,
Este é o meu sonho, ver a tua glória, viver a tua glória. Este é o meu sonho, atenda-me. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, esta é a minha chance. Esta é a minha chance. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, nesta tarde. Aleluia, Senhor, nos ensina a ver que obedecer é melhor do que sacrificar, Pai. Nos ensina a andar em obediência com o Senhor, Rei da Glória, em obediência com a Tua palavra, meu Pai, em obediência à Tua obra, obediência à Tua causa, Deus. Aleluia, eu sei que hoje não é culto de missão, mas a Tua palavra diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, Pai. É uma obediência à Tua obra, porque é para a Tua obra, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, nos impulsiona, Pai, fica conosco, louvado seja Deus. Deus, Ele tem mais para dar para mim e para você, louvado seja o Senhor. Deus, Ele fez, aleluia, uma coisa tão imensa por mim e por você, que foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz do Calvário, louvado seja Deus. E eu te faço, aleluia, você que está aí, aleluia, em qualquer momento da tua casa, ouvindo esta palavra, louvado seja Deus, aleluia. Saiba que Jesus, Ele veio a este mundo, morreu por você, morreu por mim, morreu pelos nossos pecados, morreu para nos dar chance para que termos uma vida eterna, morreu, aleluia, para nós termos chance de termos uma vida mudada, uma vida sem drogas, sem bebida, sem prostituição, mas uma vida com fé, uma vida com bonança, uma vida com alegria, uma vida com vitória ao lado do Senhor, aleluia. E o mais importante de tudo, uma vida no reino dos céus, porque tudo aqui é passageiro, essa vida é passageira, aleluia. A alegria é momentânea, louvado seja o Senhor. O prazer que a bebida dá, o prazer que as drogas dão são momentâneos, mas o prazer que o Senhor te dá, não, ele é eterno, aleluia, louvado seja Deus. E quando nós estivermos na glória, aleluia, vai ser para sempre, aleluia. A palavra diz que enquanto há vida, há esperança, louvado seja o Senhor. Enquanto estamos aqui nesta terra, há esperança de uma vida nova com Cristo, louvado seja Deus. Mas depois que morrermos, passarmos deste mundo aqui para o outro mundo, louvado seja o Senhor, vai ser eterno, vai ser para sempre, aleluia. Se é, aleluia, louvado seja o Senhor, no sofrimento, vai ser sofrimento eterno, aleluia. Se é em alegria e em paz com Cristo, vai ser alegria e em paz com Cristo eterna. Então decida hoje o que você quer da sua vida, decida hoje quem você quer servir, aleluia. Se é o mundo ou se é a Cristo, louvado seja o Senhor, porque se for o mundo, o sofrimento vai ser eterno, mas se for a Cristo, louvado seja o Senhor, a alegria vai ser eterna. Aceita Jesus nesta tarde, aceita Jesus nesta noite, aceita Jesus nesta manhã, porque eu não sei em qual momento você vai ouvir esta palavra, a qual momento Deus vai permitir que você ouça, mas aceite a Jesus, porque Ele está com os braços abertos para mudar a sua vida, assim conforme Ele mudou a minha. Assim conforme Ele mudou a vida, aleluia, de várias pessoas que muitas das vezes você mesmo conheça. Louvado seja Deus, às vezes o seu pai, a sua mãe. Louvado seja o Senhor, os seus tios, seus primos. Deus, Ele tem o poder de mudar. Ele tem o poder de mudar você. Ele tem o poder de mudar a sua vida, te dar novo rumo, novo passo, aleluia, nova direção, aleluia. Ele tem o poder de escrever novo
tudo sobre a sua vida, de fazer novo tudo. Aceite a Jesus neste momento, não perca tempo. Aleluia. Se você sentir esse desejo aí no teu coração, onde você estiver, de aceitar ele, vai a alguém que você conheça, aleluia, que conhece Jesus e fala: eu quero aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador, porque eu sei que ele salva, que ele cura, que ele liberta. E eu tô falando para você isso nesta tarde, para que você saiba também que ele tem o poder de mudar a sua vida conforme ele mudou a minha, conforme ele mudou aqui a vida de cada uma das irmãs aqui na congregação Unidas em Cristo. E ele quer fazer muito mais na sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém, irmã Líbia? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.